gente segue agora porque o Rômulo já está com a gente? Oi, Rômulo Pinheiro, bom dia. Conexão Brasília a partir de agora. Oi, Bom dia, Rômulo. Tatiana Lobato. Um bom dia para o Salgado aí em Macapá. Estamos sempre presentes aqui às quartas-feiras. Bom dia para ti dentro do teu carro. Obrigada pela participação, Rômulo. Bom, Brasília movimentada hoje, você trouxe dois temas aqui pra gente, né? Tá acontecendo a sabatina no Senado Federal, né? Esse assunto a gente comentou na semana passada, mas hoje você destaca pra gente o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE. E o segundo assunto seria a descriminalização da maconha no STF. Conta pra gente, Rômulo. É exatamente por isso, Salgado, que eu estou dentro do carro, que hoje está corrido, viu, meu irmão? Três assuntão. Hoje está corrido e o Supremo tem na pauta dessa semana assuntos muito importantes que dizem respeito ao dia a dia do cidadão, mas também alguns assuntos que ficam até meio à margem daquilo que é a grande mídia cobre, e a gente acaba tendo que trazer, porque tem uma certa relevância, sim. Essa semana está previsto também para falar sobre o piso da enfermagem, eles vão votar novamente a questão do piso da enfermagem, a questão do juiz de garantias, que deve acabar hoje o julgamento, sobre a questão do processo criminal, esse assunto muito importante no meio jurídico. Mas aquilo que chama muito a atenção na verdade, é aquilo que é referente à classe política. E lógico que isso é um assunto muito delicado também, porque fere muitas suscetibilidades. Então, nós começamos, e nesse exato momento está ocorrendo a sabatina de Cristiano Zanin, a gente já até comentou com isso nas últimas semanas, que ele deve ser aprovado sem nenhum, até com uma boa margem de votos lá no Senado Federal. O compromisso que ele está fazendo de ser imparcial, e a gente precisa analisar com muita cautela essas informações, até porque por um período, quando o ministro chega ao Supremo, logo depois da votação, costuma manter uma certa identidade ideológica com aquele que o colocou até lá. Haja visto os dois últimos ministros indicados aí pelo ex-presidente Bolsonaro, deve acontecer mais ou menos com o Zanin, e a partir de então há um desprendimento aí da questão ideológica, como já aconteceu anteriormente. Mas é aguardar o que vai acontecer. Mas a gente sabe que o que vem abalando muito essa semana aqui é o julgamento aqui no TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro. É fato consumado, pelo menos as informações que todos aqui temos, é que ele se tornará inelegível. A grande dúvida é pela qual margem de votos isso vai acontecer. E isso é importante porque aqui no meio político tem-se a impressão de que uma margem apertada nessa votação pela inelegibilidade do ex-presidente pode dar ensejo ou pode dar força para esse ambiente político que ainda é favorável às pretensões de Bolsonaro. Então, nós temos aqui uma previsão, por exemplo, de que o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, vá votar pela inelegibilidade. O ex-presidente até compareceu ontem aqui no Senado Federal, no gabinete do filho, para tentar argumentar e de se esperar que o ministro relator mudasse seu voto, o que é muito difícil. Hoje, durante a semana, nós teremos a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, deve durar em torno de 2 horas só a leitura do relatório. A previsão aí que até a próxima semana esse julgamento já esteja finalizado, sem a possibilidade nenhuma de pedido de vistas do sistema aqui ao redor. E é importante saber que nós, então, temos aqui a seguinte informação também, que a situação também é crítica para aqueles que são contrários à votação no próprio Supremo Tribunal Federal da descriminalização da conduta do artigo 28 lá da lei de drogas. É um assunto que a gente volta e meia traz aqui, porque eles entram na pauta e saem da pauta imediatamente. Então, essa chamada pauta de costumes, aí, dita de costumes que o STF vem se debruçando, também sendo muito cara às questões políticas, todas estão entrelaçadas, meus caros. Todas estão entrelaçadas no sentido de que uma coisa vai, de certa forma, conduzindo o julgamento do Supremo a uma questão também política. É a previsão para a retomada desse julgamento que foi suspenso há um mês atrás, com relação à eventual quantidade de entorpecente ou de droga ou algo ilícito que se pode estar aportando para consumo pessoal. Os ministros vão se depurar aí com grande pressão
de meios religiosos também e áreas da segurança pública. Então, é um tema muito caro a muitas pessoas que o Supremo também está se vendo diante desse desafio a começar de hoje. O ambiente é bem intenso, o ambiente é bem concorrido durante... Acho que a gente teve um Congelou. problema com a conexão. parte desses julgamentos sejam suspensos para a próxima semana. Tinha congelado rapidinho nesse teu último raciocínio aí, Rômulo. Eu dizia que a grande acúmulo de assuntos muito importantes sempre tratados no Supremo e o tempo é escasso. Então, muito provavelmente, parte desses temas que estão em pauta devem para a próxima semana. Mas é uma corrida para se evitar que cortou de novo, né? Para se evitar que se encerre o semestre antes desses julgamentos. Ô, Rômulo, esse não é um assunto tão recente para o STF. Boa parte dos ministros já tem um voto mais ou menos formado, né? Exato, meu caro Salgado. E veja que a dúvida atual é saber nos novos ministros como irão se posicionar, porque nós temos votos, nesse caso do crime de porte ilegal, de drogas, nós temos votos já consolidados no Supremo de ministros que já se aposentaram. E se permitiu que os novos ministros que estão em vigor também votassem, mesmo aqueles que tomaram lugar dos que se aposentaram. Então, há uma previsão aqui de que haja esse entendimento da descriminalização dessa conduta, mas o que é mais importante é saber se o Supremo vai estabelecer quantidades mínimas para que a pessoa porte, se vai autorizar o uso medicinal, que é o grande interesse de grandes comunidades terapêuticas, o uso da cannabis para fins medicinais. É uma luta muito grande, há muito tempo para que isso seja autorizado. Hoje é em caráter excepcional, mas também com muita dificuldade. Então, o Supremo também está de olho nessa questão, que é de muita importância por ser questão de saúde pública, e esse debate tem que ser um pouco além do que uma mera questão de polícia, e que as pessoas compreendam também que a saúde pública é muito relevante, são substâncias que, colhidas da forma adequada e utilizadas da forma adequada, têm comprovação terapêutica determinada por grandes especialistas na área médica. Então, é o que o Supremo vai tentar analisar, e a previsão também é que nas próximas semanas também se encerre esse julgamento, que está previsto para começar ainda hoje, nessa parte da tarde. Pronto. Falamos sobre tudo, né? Falamos sobre tudo. Falamos. Eu queria, não sei se a gente pediria para ele, um assunto que ele já passou, tu quer arriscar um placar do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, Rômulo? Olha, não dá para arriscar, mas como eu sou bom de palpite, vai ser provavelmente uma votação que ele no máximo vai ter um voto, se não for por unanimidade, que é o que estão se prevendo aqui, esse voto, esse resultado, mas pelo menos um voto ele deve ter favorável, que vai tornar aí a questão política mais interessante para grupos da direita que querem uma mudança, até intencionam uma mudança nesse tipo de julgamento, na verdade, tirar o ex-presidente para indicar um novo nome dito mais palatável para a corrida presidencial de 2026. Essa aposta, até mesmo de grupo da direita, é que seja uma votação expressiva, e é que a gente também vem ouvindo aqui pelo TSE, que nós teremos aí ou uma unanimidade ou no máximo um voto apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele vai ter 2, mas bora esperar. E Rômulo, para a gente finalizar, tem 30 segundos só. Sabatina do Zanin, tudo tranquilo, tudo favorável? A princípio, mais favorável do que se esperava. A previsão de alguns senadores era de 55 votos a favor de Zanin. Pelo menos essa previsão, tudo indica que vai se confirmar. Até mesmo setores contrários à presença ideológica de Zanin lá já estão também dando suporte nessa sabatina. Então, é muito provável que chegue em torno de 50 a 55 votos pela confirmação do candidato. Você pode já considerar que ele já é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Pronto. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro. Um abraço. Até semana que vem. Abraço, Rômulo. Até a próxima quarta. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Tati.